O que Deus tem para nos ensinar, eu inclusive sempre, e que Ele tem falado, a gente tem conversado muito com o pastor Paulo, o Isaac querido, a Lohane, eles são os queridos lá de casa, e tem sido um tempo de refrigério, contato com vocês. A Carla, minha esposa, ela até queria ter vindo, mas ela tem uma doencinha enjoada aí, e quando ela fica nervosa, ela trava, né? Trava completamente, esse tal de alemão, acho que não é tal de Parkinson lá. Mas enfim, acabou alguma coisa. Mas enfim, acho que aqui acabou. Vamos ao que importa. Então vamos ao que importa. A palavra, ela é a seguinte: como o pastor falou, é uma camisa que eu não tiro quase nem para tomar, só tiro para tomar banho, mas que diz que Jesus é a eternidade. Por que isso é importante hoje? O texto que a gente trata sobre a eternidade está lá em Eclesiastes, e eu queria lembrar para você uma coisa. O livro de Eclesiastes, ele foi escrito por Salomão. Salomão era um cara hiper, super inteligente. Ele escreveu o livro de Provérbios também. E o fato dele ser inteligente e dele ter aquela cabeça gigantesca que ele tinha, não impediu que ele, no final das contas, se afastasse da fé. O resultado disso é que o reino de Salomão terminou com a divisão de Israel. Então, a gente vai ler com atenção as palavras que ele disse, porque o fato de ter dado ruim no final com Salomão não significa que o que ele falou não era verdade. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3. Comenta aí um pouquinho. Não, só um pouquinho, isso, aí melhorou. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, e Salomão, ele fazia poesia, acho que até na hora de falar bom dia. Ele fez tudo belo no seu tempo. Deus fez tudo belo no seu tempo. Ele também colocou a eternidade no coração do homem. Eu estou no versículo 11. Sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Ele está dizendo aqui que você já nasceu com um desejo, com um anseio pela eternidade. Sei que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Agora o 12, né? Sei que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Aí no 13 ele fala: sei também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Diferente do que o povo prega assim, que Deus ajuda em ser madruga. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele dá os seus enquanto eles dormem. Então, se você acha que você ganha alguma coisa do suor do seu rosto, você está enganado, que a Bíblia diz diferente. Ela fala que você recebe de Deus enquanto dorme, mas também não significa que você é preguiçoso, porque a palavra também fala que Deus, que o homem prepara os cavalos, mas quem dá a vitória é Deus. Então a gente tem o nosso trabalho, a palavra de Deus deixa claro que a preguiça não vem dele e pronto. E continuando, ele fala: sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso também nada se pode tirar. Versículo 14. E o que será também já foi anteriormente, porque Deus vai investigar o passado. Eu vi algo debaixo do sol. No lugar de justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. E eu disse a mim mesmo: Deus julgará tanto o justo como o ímpio, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para julgar tudo o que é feito. A palavra de Deus, e aqui Salomão declara isso com todas as letras, ela é perfeita e ela é também precisa. Fazer uma coisa errada? E ela é precisa. Quando a gente fala a respeito da precisão da palavra de Deus, alguém sabe aqui como que a palavra de Deus consegue ser
precisa até nos detalhes. Você consegue imaginar? Nós vamos fazer um exercíciozinho bem interessante, que talvez deixe você um pouco surpreso e talvez até apavorado, o nível de precisão que a Bíblia tem. Todo mundo sabe o dia da semana que Jesus morreu, certo? Sim. Certo? Que dia que Jesus morreu? Sexta-feira. Por quê? Porque o dia seguinte era o sábado, certo? Fala lá que era o dia da preparação, tanto que José de Arimateia catou rapidão o corpo de Jesus, que ele foi crucificado ao meio-dia, né? E morreu às 3 da tarde. Ele foi crucificado na hora sexta, que era a hora do sacrifício da manhã, e morreu a hora nona, que é a hora do sacrifício da tarde. Ok? Mas, se você for olhar com atenção o texto bíblico que fala isso, você vai ter uma surpresa. Então, a gente vai ser um pouco, foi a parte que eu não imprimi para você, desculpa aí, tá? A gente vai dar um pulinho lá para Lucas, no capítulo 16, para Marcos, na verdade, peraí. Desculpa, perdi minha folha aqui. A gente vai para Marcos, lá no capítulo 15, ele fala uma coisa muito curiosa, eu vou ler rápido, porque o pastor falou que eu só tenho 1 hora. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, ou seja, era o dia da preparação, porque o próximo dia era o sábado, ok? Isso é a véspera do sábado. Marcos capítulo 15, versículo 42. Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, ele fazia parte da liderança judaica, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se rápido para Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos ficou admirado de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera, e após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo de José. Este, baixando o corpo da cruz, envolvendo o lençol que comprara, depositou em um túmulo que tinha sido aberto na rocha e rolou uma pedra para a frente. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Então, o que está dizendo aqui? Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, véspera de sábado. Que dia que Jesus morreu? Sexta-feira. Então, vamos continuar. Capítulo 16. Aí tem uma coisa esquisita. Marcos 16, versículo 1. Quando terminou o sábado, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Aí você pega um pouco, para um pouco e fala assim, pera lá. Mas se ele morreu na sexta e passado o sábado era para ser domingo, como é que elas saíram para comprar os óleos se elas tinham ido no túmulo antes do nascer do sol? Lembra? Elas foram no túmulo antes do nascer do sol? Tem alguma coisa errada nesse texto? Aí a gente pula lá para Lucas, no capítulo 23, 56, que diz: em seguida, elas foram para casa, compraram os trem, né? Passou o sábado, saíram comprar os trem, foram para casa e prepararam os perfumes especiarias aromáticas, e então descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Não, pera lá. Volta, filho. Viu onde Jesus foi enterrado, descansou que era sábado. Saiu para comprar os óleos especiarias e depois saiu e descansou que era sábado de novo. É isso que a Bíblia está dizendo? Tem um erro aqui. Não tem um erro aqui? Tem 2 sábados nessa semana. Então é uma coisa errada. Vamos continuar lendo. Aí pulando lá para João, no capítulo 20, no primeiro versículo, diz assim: no primeiro dia da semana, aí eu já sei que é domingo, porque para o judeu o primeiro dia da semana é domingo, acaba o sábado, tem o domingo. Bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada havia sido removida. O que está escrito aqui na Bíblia, que agora deixa uma pulga gigante na orelha? Elas viram onde Jesus foi sepultado, foi descansar, que era sábado. Passado o sábado, saíram comprar as coisas para preparar os óleos e depois foram descansar de novo, porque era sábado de novo. Nós não temos um problema grande aqui, porque a Bíblia não tem que ser perfeita. O que está acontecendo aqui? Aí você conhece a Bíblia. Essa é a parte boa. Você conhece a Bíblia. Você sabe que a Bíblia, ela não tem como ter nenhum erro, 0 erro. Tem os movimentos antigos, de alta crítica da Bíblia, zoeira,
pessoal botando defeito onde não tinha, tentando falar que o livro de Isaías foi escrito por 2 pessoas, e por aí vai. E aí a Bíblia ela se confirma. Qual que é a solução? Bom, se você conhece a Bíblia, então você vai saber que tinha um sujeito muito divertido chamado Moisés. Moisés, lembra de Moisés? E foi Moisés que definiu e explicou, ele escreveu as leis que Deus ditou para ele. Por que eu falo ditou para ele? Porque existe um conceito dentro lá do judaísmo, que é o pessoal assim que trata os 5 primeiros livros da Bíblia como Torá, né? Então eles têm assim um cuidado com o texto absurdo, e na cultura deles eles dizem que os 5 primeiros livros eles não foram simplesmente escritos, eles não foram inspirados por Deus, eles foram ditados por Deus, letra por letra. Entendeu a diferença? Letra por letra. Deus foi falando assim: Moisés, taca aí, e vai letra, 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 até acabar as 308.480 letras que tem nos 5 livros. Ok? E lá em Levíticos, se você abrir no capítulo 23 de Levíticos, Moisés está ali escrevendo a instituição da Páscoa. Olha que legal, olha que legal, olha que legal. Levíticos 23, versículo 4. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão nas datas estabelecidas. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. Bom, nós sabemos que Jesus morreu no dia de Páscoa, então essa parte é fácil de ficar gravada. E aí ele fala aqui que a Páscoa vai ser no primeiro mês, que para eles era, chama de santo mês, né? Igual que ele fala, chama de santo, assim, chama de santo, e eu vou ficar assim. Mas coloca, não, mas você está sem retorno, mas está aparecendo só. Ah, tá bom. Ele diz que o primeiro mês chama de santo, no 14º dia do mês é a Páscoa. Que dia da semana que é? Eu não sei. Moisés não falou, não se deu ao trabalho. É dia 14. Que dia que é dia 14? Eu não sei, depende do ano, certo? Depende do mês, certo? Ok. A Páscoa do Senhor começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês, ou seja, começa depois das 6 da tarde, já é o próximo dia, porque o judeu começa o dia às 6 horas da tarde. No 15º dia desse mês, começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento, que você vai comemorar durante 7 dias. E vocês vão comer 7 dias, lembrando da saída do Egito, o pão sem fermento. E no primeiro dia, convoquem uma reunião sagrada e não façam trabalho nenhum. Que dia? Dia 15. Que dia que é esse? O dia depois da Páscoa. E esse dia era o quê? Um feriado, que eles chamavam de grande sábado. Então, você já sabe, que Jesus não morreu na sexta-feira, e segunda, que naquela semana realmente teve 2 sábados, porque a Bíblia diz que foi assim. Porque quando existe um feriado de santa convocação, e no caso da festa dos pães ázimos, no primeiro dia e no 7º dia, os 2 são feriado, então teve uma sequência de feriados, que se fosse o Brasil a gente emendava sexta-feira, né? Mas lá não, eles acabaram tudo direitinho. Eles saíram para trabalhar, a mulher saiu para comprar óleo, o pessoal estava aberto, o comércio estava aberto. Aqui está dizendo que Jesus morreu da seguinte forma: ele morreu num dia, o dia seguinte foi um sábado, depois foi um dia útil, depois foi um sábado normal e depois foi domingo. Que dia que Jesus morreu? Quarta-feira. E aí tem uma surpresa adicional na quarta-feira, porque a gente às vezes fala que a igreja católica é cheia de ritual, é verdade? Muito ritual. Nós evangélicos, principalmente, a gente já tem um pedigree mais grande, né? Eu sou filho de pastor presbiteriano, então a gente tem muito ritual. E muitos dos rituais que a gente tem não tem nada a ver com a palavra de Deus. E aí, voltando à precisão, se eu sei que teve de trás para frente, domingo, sábado, sexta, sábado, Jesus morreu na quarta-feira. E se ele morreu na quarta-feira, eu tenho como saber quando que ele ressuscitou, o que é uma outra surpresa. Por quê? Porque quando o pessoal não estava acreditando, e normalmente a gente não acredita na Bíblia, a gente não acredita. Porque se a gente acreditasse, a gente teria fé.
E se a gente tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, o que a gente vai fazer? Essa reforma vai ser a coisa mais rápida do mundo. Nós vamos mudar a montanha de lugar, certo? Ok, então, se ele morreu na quarta, o pessoal chegou para ele e falou: Jesus, deixa eu te falar uma coisa, nós não acreditamos no Senado. Faz aí um milagre para a gente acreditar no céu. E Jesus pega e fala assim: não, Jesus nunca joga pérola para porco. Ele pega e fala assim: é o seguinte, vocês não vão ter o milagre. O único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Quando alguém explica, fala assim: não, é porque é sexta, sábado, domingo, 3 dias, está forçando as marchas, né? E eu tenho um amigo querido que sabe que não pode forçar as marchas de jeito nenhum, né? E o que acontece? Então, eu já sei que foi na quarta, e eu também sei que hora que ele morreu. Não sei que hora que ele morreu? Pouco antes da hora 9, 3 horas da tarde, ele morreu. E se ele ficou 3 dias e 3 noites morto, que hora que ele ressuscitou? 3 horas da tarde, de sábado e não no domingo. Quando as mulheres chegaram lá, antes do nascer do sol, Jesus já tinha vazado na capoeira fazia tempo, porque já tinha recebido o corpo dele, o corpo glorificado. Ele já não estava mais com essa enjoeira que a gente tem. A gente é a imagem e semelhança de Deus, mas é um corpo caído. E Jesus já tinha ressuscitado, já estava bem assim, e com aquele bom humor de sempre dele. A Bíblia é recheada, quando é Jesus que fala, tem bom humor para todo lado. É tipo assim, ele fala assim: ô Pedro, quem que o pessoal fala aí que eu sou? O pessoal fala que eu sou um grande profeta, que você é um cara bacana, fala bem, junta o povo, dá comida para todo mundo a partir de uns peixinhos, pãozinhos. Mesmo. E quem que você diz que eu sou, Pedro? Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro fala assim, com toda a fé que ele tinha diante do Cordeiro. E Jesus, o que faz? Ele deve ter aberto um sorriso de orelha a orelha e falado: Pedro, pedra. Olha o trocadilho, né? Pedro, pedra. Tu és Pedro. Sob essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Qual que era a pedra? O que ele tinha dito. Não era Pedro a pedra, isso era só um trocadilho. Era o que ele tinha dito: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí esses trocadilhos estão dando ruim até hoje, né? Está dando ruim até hoje, porque esse pessoal entende tem atravessado. E se você não lê a Bíblia, você não consegue acreditar na Bíblia. Então, mais ou menos 3 horas da tarde de sábado, Jesus ressuscitou. Por que eu tenho certeza, lendo a Bíblia, que Jesus ressuscitou no sábado? Faltavam 3 horas para chegar às 6 da tarde. 6 horas da tarde começava o domingo judeu, ok? Por que eu sei que ele ressuscitou antes das 6 da tarde? Porque tinha um sujeitinho xará do pastor Paulo aqui, um sujeito lá chamado Paulo, que pegou e falou assim: olha que ele apronta, esse tal de Paulo. Lá em Coríntios 15, ele fala assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso está em Coríntios 15, 3 e 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Se ele tivesse ressuscitado no domingo, que dia que era? O 4º dia. Mas não, era 3º. Por quê? Porque a Bíblia é perfeita. Ela é perfeita, ela é precisa. E aí, o que significa essa precisão da Bíblia? Significa que tudo que está escrito nela é verdade. E aí, quando a gente entende que tudo nela é verdade, aí a gente precisa começar a tratar o trono de Deus com mais respeito. Com mais respeito. Porque você conhece a palavra que diz: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nunca desceu até no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. A palavra assim que a gente acostumou, decorou, a gente na escolinha dominical decorava: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração do homem, penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
hino 422. Entendeu isso? E aí tem um aviso de temor, porque o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, é uma questão de ter medo mesmo. É medo, sabe por quê? Porque o diabo, você não precisa ter medo dele, porque o diabo não tem a mínima condição de te jogar no inferno. Na verdade, ele vai ser hóspede lá também. Esse é um outro problema dele lá. Mas o poder para jogar no inferno, quem que tem? Deus. E aí ele avisa nesse versículo tão lindinho, que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais o coração do homem concebeu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Certo? Aí você claramente já pode levantar o braço e falar assim: mas eu amo a Deus. Amo mesmo? O que a palavra de Deus fala que é amar a Deus? Obedecer. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, não tem essa de achar que vai chegar lá no céu, né, e a gente vai entrar em bloco. Eu estou junto com gente boa, eu vou entrar lá. Deus só vai receber na casa dele aqueles que ele conhece. Você quer ver um outro exemplo de precisão? Entre as coisas que Jesus falou, todo mundo conhece a parábola do rico e Lázaro? Conhece? Bom, a má notícia, a boa notícia é que vocês conhecem, a má notícia é que não é uma parábola. Porque uma parábola é uma história usada para ilustrar alguma coisa. Então é uma historinha. Por exemplo, o semeador saiu para semear. Quem que era o semeador? Qual que era o CPF da criatura? Como é que era o nome dele? O que ele fazia nas horas vagas? Para que time que ele torcia, a gente não sabe. Era quem? O semeador. O semeador saiu para semear uma parábola. O administrador, o dono da fazenda, precisou viajar e deixou na mão do administrador. Quem que era o administrador? Eu sei lá quem que era o administrador, porque não está falando, porque isso não é o caso. São as parábolas que Jesus contou, uma parábola, que é uma coisa que ela é similar à nossa realidade para ensinar uma coisa. Mas agora, na hora que chega na história de rico e Lázaro, e eu consigo provar porque que é uma história que Jesus conhecia, que ele viu acontecer. Lembra? Jesus é Deus. Ele conhecia o outro lado da conversa. Ele conhecia o lado de lá. A irmã que embarcou para o outro lado agora, está chegando lá, deve estar assim, enchendo o maior bom. Só que Jesus, estando aqui, já sabia. Ele pega e usa uma expressão muito curiosa. Ele fala assim: olha, estava lá o Lázaro e estava lá o rico. Morreu o Lázaro, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu o rico e foi sepultado. Na cena seguinte, o rico já está cozinhando no inferno. Cozinhando, passando, né? Tem muito fogo, então o churrasqueiro está passando no inferno. Como é que eu sei que é uma história? É porque Lázaro tem nome. Jesus chama Lázaro pelo nome. Entende isso? Que você só vai lá para o céu se Jesus te chamar pelo nome. E lá no céu Jesus não vai chamar de irmã Lohane, vai chamar Lohane. Lohane, eu vou te dar uma pedra, Lohane. Jesus falando para Lohane: eu vou te dar uma pedra com um nome escrito que só você e eu conhecemos. Esse é o nível de intimidade que Deus dá para que Jesus tenha com a gente. Entende? É de conhecer. Quando fala assim: eu queria ter intimidade com Deus, né? Essa noite feliz, esse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Mesmo você está pronto para o encontro com Deus? Você está pronto? O Isaías foi deu de cara com Deus. Ele falou assim: estou lascado, a minha boca é suja, eu falo coisas que não convém, e os meus olhos estão vendo o Altíssimo assentado no trono. Aí sai um anjo e fala: não, pera, Isaías, vamos resolver, cara, deixa eu resolver uma coisa para você. Foi lá, pegou uma brasa, botou uma brasa quente na boca dele, queimou a boca do Isaías. Falou assim: está resolvido, seu pecado está perdoado, segue o baile, vamos conversar. Santidade. Santidade. A gente tem duas palavrinhas que nós, como bons, alguma coisa, sei lá, que a gente já tem um tempo de igreja, tem duas palavras que a gente ouve muito falar, que é a tal da justificação e a santificação. As duas coisas não são iguais. A justificação é quando Jesus pega o sangue dele e derrama em cima de você e te lava. E te lava. Aí você está lavado, você está puro.
quando ele derrama, ele torna você uma pessoa justa. Porque antes ele está falando, não tem um justo sequer, não tem um que pratique o bem. Ele pega e te torna justo. Aí a hora que você está de roupa limpa, qual que é a próxima providência? É o caminho da santificação. A santificação é quando você vai procurar com todo empenho se tornar a pessoa que você quer ser para apresentar diante de Jesus. É esforço próprio teu. Se você pegar lá as cartas de Apocalipse, sabe aquelas cartas da igreja? Para você não sofrer muito com a profecia, se eu tocar nesse assunto que vocês estão mortos, porque a gente não sai daqui hoje, ele falou que eu só tenho 1 hora, tá? Mas se você pegar aquelas cartas e ler, você vai ler assim: olha, eu tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. O que você vai fazer? Correr de volta. Entende isso? Eu tenho contra você que você está se envolvendo com aquela profetisa adúltera, com a Jezabel, que contaminou e ensinou todo mundo a ser imoral. O que você vai fazer? Abandonando a imoralidade, voltar para a presença de Deus. Entende? Você pega aquela carta, você tem um caminho. Mas na verdade, nós temos uma receita de bolo, que graças a Deus, deve ser um bolo sem fermento, que você vai encontrar lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, e que aí você vai entender por que é tão importante a santificação. Porque a justificação diz que você vai para o céu, certo? A justificação fala, vai para o céu, só você vai para o céu. Mas a santificação diz onde que você vai estar no céu, qual que é a distância que você vai estar do trono de Deus. Tem gente que vai estar lá na geralzona, porque simplesmente não entendeu que a busca por uma vida santa é uma determinação, é uma ordem. Eu posso chegar aqui bonitinho, vestido, com a minha camisa de... Eu falei para minha mulher que hoje eu vim aqui disfarçado de assembleiano, tá? Porque eu normalmente uso uma camiseta, o Paulo tem uma camiseta igual a minha, escrito Jesus é Eternidade por baixo, né? Até de sapato, fazia acho que uns 3 anos. Eu usei sapato de uma vez no casamento da minha filha, 22, né? Por quê? Porque quando você chega diante do altar, você tem que entrar com as mãos limpas, o melhor que você puder, como diz minha mãe, com a roupa de ver Deus. E você vê que a coisa era grave. Quando Moisés foi lá para o monte, encontrou com Deus, ele voltou com o rosto brilhando. Aí ele pegou e tacou um véu por cima. E você fala assim, ele colocou um véu por cima para o pessoal não ver a cara dele brilhando? Não, ele colocou o véu para o pessoal não perceber que o brilho estava acabando, o brilho estava esvanecendo. Na hora que acabou o brilho, ele tirou o véu. Por que isso acontece? Porque a gente está no mundo de distração. A gente está no mundo que o pessoal acha jogo duro, vê o tanto que as pessoas se tornaram massas e tão depressa. Tem gente viciada em política. Eu não vejo política. Eu sei como que a história acaba. Eu sei que nós estamos indo para o buraco. Porque o mundo, ele jaz o maligno e ele só vai piorar, ele não vai melhorar. Tem gente que está esperando um grande avivamento que vai mudar, que a igreja vai se levantar em resplendor e em glória e vai invadir o mundo. A Bíblia fala que não é assim. A Bíblia fala que a última etapa é a apostasia, que é o desvio da verdade, que é o que nós estamos agora. Se você quiser saber qual que é a antessala do Apocalipse, você vai ler a Epístola de Judas. A precisão bíblica, eu digo que ela chega no nível da diversão e do bom humor de Deus. Eu não tenho dúvida disso, porque quando fala assim que a alegria do Senhor é a nossa força, Deus é muito forte, então Ele é muito alegre, entende? As expressões que a gente conhece, elas são todas verdadeiras. E aí é muito interessante, porque a Epístola de Judas, ela está coladinha no Apocalipse. Ela é uma antessala. Você vê assim, olha, o pessoal vai se respeitar os pais, o pessoal vai se tornar mal, eles vão mudar a forma de coisa, vai ter homem com homem, mulher com mulher, nada disso é permitido e tal. Aí vai ficando tudo ruim, e aí entra do que? No Apocalipse. Então, se tem uma coisa que tem a cara da Epístola de Judas, é a gente andar na rua hoje. A Bíblia precisa. Então tem uns trocadilhos que Deus fez até com a numeração. Por exemplo, todo mundo conhece João 3,16, certo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se fique gente, tudo aquilo não interessa.
mas que a vida é eterna, certo? Mas se você for olhar lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16, você vai perceber uma coisa curiosa que você não notou no 3,16 de João. É que se você voltar para trás, para o 15 e para o 14, você vai ver que está escrito o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, lembra? Que eles foram curados, estava todo mundo sendo picado por cobra, levantou a serpente lá, o pessoal parou de morrer, né? Deu mó legal, o pessoal ficou bacana. Um tempo depois eles já tinham pego aquela cobra no poste e transformado num ídolo. Porque assim, para ficar ruim não custa, é só soltar a gente do mundo que a gente já faz bagunça. Mas aí na hora que você pega lá em Gênesis, no comecinho, capítulo 3, versículo 14, 15, 16, o que nós temos de novo lá? A cobra fazendo bagunça. E lá em João 16, a cobra sendo vencida. Aí eu olho para aquilo e falo assim, gente, é muita precisão na palavra de Deus. E aí, voltando para como ser santo, porque disso depende a eternidade. Quando eu digo assim que Jesus é a eternidade, é porque a gente precisa de um caminho. A gente precisa de um caminho. E aí Pedro vem aqui no capítulo 1 e diz o seguinte: primeira coisa, associe com a sua fé. Ele não fala uma forma de você ter fé. Você viu? Como é que você se torna um crente com fé? Como é que faz para ter fé? Como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quer dizer que eu não vou ter fé se eu ouvir o Fantástico? Tem Fantástico ainda? Tem? Não sei o que eu não assisto. Então, mas algum programa desse aí. Você vai ver um programa lá, ele vai trazer fé para você? Vai. Fé na coisa errada, certo? Não é? Você vai ouvir o dia inteiro lá que o Bolsonaro isso, que o Lula aquilo, que o Ciro, que o Trump, que sei lá quem. Onde vai ficar a sua fé? A fé vem pelo ouvir. Aí tem um outro detalhezinho curioso. Eu tenho que brigar contra a minha glicemia. Eu sou uma pessoa já doce por natureza, então não posso ter açúcar na minha vida. Então o resultado disso é que eu não posso comer açúcar. Eu também tenho que fazer exercício. Quando eu não faço exercício, olha, morro de inveja, tá? Eu emagreço. Se eu ficar quietinho, eu emagreço. Então se vocês quiserem ficar com inveja, pode ficar à vontade e acredite, você está errado em ter inveja disso. Vocês não sabem o tanto que é difícil para mim engordar, e vocês vão falar que para nós é difícil emagrecer. Ok, eu sinto muito. O mundo não é justo mesmo, né? Então eu sinto muito. Mas aí eu tive que fazer caminhada. E assim, eu fui fazer caminhada, minha mulher falou, leva os fones de ouvido e vai ouvir música. A primeira volta até aguentei a música. Eu falei assim, eu vou fazer um teste. Eu vou escutar a Bíblia. Eu comecei a fazer isso tem alguns anos. Aconteceu uma revolução na minha vida. Eu viajei esses dias atrás aqui para Itubiara, que eu presto serviço uma empresa lá, e fui ouvindo o livro de Jó. Eu nunca tinha ouvido Jó. Eu tinha lido, mas não tinha ouvido. Até passei, quando eu estou lendo agora, eu leio em voz alta para eu ouvir. E aí eu fiquei vendo que tinha muita coisa esquisita no livro de Jó. Aparecia a casa de Deus, a Jerusalém celestial, que nem fica nessa dimensão, porque ele fala assim, o diabo veio da terra, o diabo veio, né? A hora que Deus que põe o diabo na sua, o diabo entra pela porta e fala assim, de onde você está vindo, Satanás? Eu estou vindo lá da terra, de rodear e passear. Olha, até avisou que a terra é redonda, pessoal, a terra é redonda, ok. Aí ele está falando que ele veio para um lugar onde Deus está. Onde ele está? Na casa de Deus. Deus é a luz daquele lugar, não tem sol, ele não é Deus que está lá. Eu falei, uau, isso é muito legal. Aí Jó fica naquela conversa, chega um ponto lá que a mulher dele surta, fala assim, ô Jó, já deu, amaldiçoa Deus e morre, esse negócio seja deu errado, ele não gosta de você. Aí Jó fala assim, olha, que eu vejo dessa primeira sepultura, antes que eu levante a minha voz contra o Altíssimo. Eu já falei, uau, né? E aí ele vai falando entre os amigos, até no capítulo 38, Deus não falou um A para Jó. E Jó toda hora, por que Deus? O que eu fiz de errado?
e nada, Deus não responde. Quando Deus começa a falar, Ele também não responde não, tá? Em momento algum, Deus explica para Jó por que ele estava passando pelo ruim. A hora que Jó fala, Deus, ó, seguinte, eu tenho feito tudo certo, eu tenho evitado até que meus filhos pequem, e aí eu estou no ruim, por quê? Aí Deus fala assim, olha para o céu, olha as estrelas, que eu dei nome para elas, coloquei tudo para funcionar direitinho. Olha para a terra, vê aquele bicho ali que parece um dinossauro, o behemoth, ele escreve lá. Ou melhor, olha o Leviatã que solta fogo pela boca, está lá no capítulo 40, falando que da sua boca, o seu hálito faz incender carvões, chama e salta da sua boca. Se isso não for um dragão, eu não sei o que é um dragão, mas está lá. E a gente não sabe, porque é Jó antes do dilúvio, antes do dilúvio podia ser qualquer coisa. E aí, ele continua contando a história dele, e Deus vai contando como que ele fez tudo, e não responde por que para Jó. Beleza, e Jó chega num ponto, em vez de ele surtar, fala, Deus, você não quer responder, não responde, nossa amizade continua. Não, ele fez isso não. Ele parou e ficou pensando, olha, Deus, eu devia ter ficado calado antes. Eu falei para ele assim, porque agora eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa, que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Antes, eu te conheci, eu devia falar, conheci a lista lá, estava lá no Deus, mas agora os meus olhos te veem. E eu me arrependo profundamente de ter aberto a boca. E aí eu falei assim, gente, eu ouvindo aquilo, eu parava, eu estacionava o carro e ficava voltando, né, voltando o texto. Aí outro dia, viajando, eu fui escutar o livro de Ruth. Eu não leio romance, eu não assisto novela, não gosto dessas coisas de chorar, não é comigo. Eu sou um cara arretado, né? Não tem essa de ninguém. E aí eu fui escutar Ruth. Quem que não chora escutando a história do amor que Ruth tinha com Noemi e da honra com que Boaz tratou Noemi, tratou Ruth, e depois ainda deu um duplo carpado em cima do menino que tinha o direito a ficar com a Ruth, falando assim, é o seguinte, você tem o direito de ficar com a Ruth, eu fui teu filho. Eu vou só que é o seguinte, você vai ficar com a Ruth, mas os bens dela também vão misturar com o seu e você pode perder tudo para Noemi. Eu falei, então não quero. Aí deu o direito do Boaz ficar com a Ruth, uma moabita, que é uma inimiga do povo judeu, que se você for ler lá, aquela genealogia cheia de nome lá em Mateus, ela vem até dar em Jesus. Ruth, Jesus. Aí você vai lá para Lucas e tem uma genealogia completamente diferente, você fala assim, mas como assim que tem duas genealogias e vai dar na mesma pessoa? É porque ela vem até José. E aí Jesus pega e demonstra o amor dele falando, olha, eu tenho uma mãe natural, eu tenho um pai por adoção. Jesus, filho de José, certo? Filho natural? Não, por adoção, mas filho. Não tem essa de filho adotado, não, é filho. Ou é por adoção ou é natural. Jesus já demonstrava para todos nós que era a mesma coisa. O eterno. E aí, quando você pega então e sabe que você sabe que o primeiro passo é a fé, Pedro vem e fala assim, então você pega a fé e coloca a virtude, que são os olhos bons, que você pode olhar as coisas com bondade. Com a virtude, você precisa de conhecimento. Carta e vai ouvir a Bíblia. Não tem fone de ouvido. Então você pega e fala, porque você tem uma boca e dois ouvidos. Você fala, lê a palavra de Deus e ela vai calar fundo no seu coração, trazendo conhecimento ao domínio próprio de falar, eu tenho que ir naquele raio daquela academia, eu tenho que fazer exercício, porque senão eu vou virar um palito. Desculpa aí, meus irmãos, os que não conseguem fazer isso, mas enfim, eu tenho que fazer, senão eu sumo. Outras pessoas ficam mais gordinhas, o meu contrário. Tendo domínio próprio, a perseverança. Eu vou hoje, vou amanhã, vou depois, e vou com a perseverança, a piedade. Não só agora os olhos bons que você vê na virtude, mas a ação de agir de forma piedosa. Olhando ao redor e ver que aquele amigo seu que fica te passando raiva, que dá vontade de xingar ele um monte de nome, um bom nome para você xingar ele é
aquele por quem Jesus morreu. Eu quero falar mal do Lula. Quem que é o Lula? O Lula é aquele por quem Jesus morreu. Sabe o Bolsonaro? Sabe que ele é diferente? Ele é aquele por quem Jesus morreu. Amém. O Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, sabe quem que é ele? Ele é uma pessoa por quem Jesus morreu. E que lá em Romanos 11 fala que ele está cego. E que a palavra de Deus fala que só depois que a igreja sair daqui, lá do que aparece em Tessalonicenses, que a igreja vai embora, arrebatamento, aquela coisa bacana e tal, é que os olhos deles vão se abrir, mas eles vão passar um perrengue bem dolorido durante 7 anos, que é a tribulação. E aí ele continua falando aqui, e com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, a amizade. Eu dou testemunho. Tem um casal aqui, que é o Isaac e a Lohane, que receberam a gente na casa deles lá no fim do mundo, com tanto carinho, que a nossa amizade, que já existia, floresceu, cresceu. Ela começou porque eu trabalhei com a esposa do pastor Paulo Bonisbeni na prefeitura um tempo, e assim foi amor à primeira vista. Então, essa fraternidade, irmão, tratar um irmão como irmão, não porque é bonito chamar irmão, oh, meu irmão, não é isso não, é porque você é irmão mesmo, sofre junto. Glória a Deus. Sofre junto, vive junto. E com a fraternidade, o amor. O amor é outro sujeitinho assim, bem mal entendido. Qual que é o contrário do amor? Ódio. Será? Eu acho que não. Eu acho que o contrário do amor é o egoísmo. É o egoísmo. Porque o amor é quando você se coloca no lugar do outro, você faz as coisas pelo outro e tal. Enquanto que o egoísta, ele guarda para si. Eu não preciso necessariamente não amar alguém e odiar, mas eu posso me tornar completamente egoísta com relação à pessoa. E eu vejo isso porque Deus amou, e o problema dele com a gente nunca foi ódio, mas ele não foi egoísta. Ele pegou o filho dele e entregou, e o filho dele queria vir. Como é que eu estou de tempo? Falta 10, tá bom. Então eu tenho que contar a história do cachorro, porque senão não vai dar tempo. É o seguinte: o Todo-Poderoso foi ter uma conversa com o filho dele, e tinha um planetinha que tinha um monte de cachorro, os cachorros bravos, os cachorros nervosos, os cachorros tudo atrapalhado, anarquia. E ele chegou para o filho dele e falou assim: ô filho, deixa eu te falar uma coisa, eu estou interessado em salvar o planetinha dos cachorros. O filho falou: ok, porque o filho é parceiro, desde sempre. Ele pegou e falou assim: ok. Ele falou: bom, é o seguinte, a minha estratégia para salvar a cachorrada lá é transformar você num cachorro e te mandar para lá, para você ir lá conversar com a turma primeiro, tá? Então aí você vai ser um cachorro igual os cachorros que já tem lá. E aí o filho falou assim: ok. Então ele falou: então você vai lá, mas tem um problema também, vai chegar lá, os cachorros vão acabar com você, vão te estraçalhar. Eles vão te estraçalhar, porque eles são perversos. Só que é o seguinte: você não preocupa não, porque eu vou te ressuscitar depois, com certo, até melhor o corpo assim. Tu vai para lá, para ser um cachorro, e depois eu vou te ressuscitar, você vai morrer, tá tudo certo. O filho respondeu: ok, tá tudo certo. Aí o pai falou mais uma coisinha para o filho, e disse o seguinte: é o seguinte, depois que eu te transformar num cachorro, e você for lá, e for estraçalhado pelos cachorros, e eu te ressuscitar, você vai continuar um cachorro, tá bom? Tá bom. E você sempre, daqui para frente, você sempre será um cachorro. Pensa, Deus, ele foi moído, né? Ele foi moído, né? Assumiu a forma humana, viveu entre nós, foi crucificado, morreu, ressuscitou com um corpo humano, glorioso, mas humano, certo? Está explicando, corpo humano, conversava, comia, bebia. Tinha aquela parte de atravessar a parede depois, você não consegue, mas o resto ele fazia tudo certinho, humano. E aí depois ele vai embora, ele sobe ao céu, com qual forma? Humana de novo. E aí ele está lá, à destra de Deus, à direita de Deus, com qual corpo? Humano, um corpo eterno.
humano. Você consegue entender o tamanho do amor que alguém tem para entregar a própria vida, não só entregar a própria vida ali para morrer ali, 2 dias de sofrimento, não. Se bem que ele passou 33 anos, né, como humano, que já é um baita sofrimento para alguém que é Deus. Né? Tem até uma música que esses dias eu ouvi uma música tão bonita. A música chama assim: Maria, você imaginava que um dia você ia beijar a face de Deus? Na hora que eu pensei assim, falei, gente, parece uma música meio estranha, mas na verdade era por verdade. Toda vez que Maria beijava o rosto de Jesus, ela beijava a face de Deus. Então, a Bíblia, ela é uma história de amor. Ela é uma história de amor. Então, em todo momento, a gente está vendo o amor. E aí, quando a gente volta para a nossa história, é porque um amigo meu falou assim, amigo meu cristão, a gente já caminhou muito tempo junto. Ele veio me perguntar por que no meu carro tinha um adesivo escrito Jesus é Eternidade, o que significava aquilo. Eu falei assim, e Jesus é Eternidade? Porque Ele é a Eternidade? Porque, como que eu explico uma coisa dessa? É isso que vocês ouviram hoje, é a versão longa da explicação do que é o adesivo que tem no meu carro. É muito fácil achar meu carro em Uberlândia, porque só tem o meu carro em Uberlândia que tem adesivo. Eu não achei outro. Olha na rua, você vê assim e fala assim, o que aconteceu? É uma coincidência, mas não acontece mais. Não que eu seja alguma coisa, mas eu acho tão legal aquele adesivo lá. Já teve gente que pagou e falou assim, cara, isso é muito legal. Eu fiquei sem entender direito o que o cara está querendo dizer, mas também não importa. O que importa é que nós temos um caminho pela frente e que nós temos uma chance. Talvez hoje, você tenha uma oportunidade. Talvez hoje, Deus, da mesma forma que está falando comigo, está falando para você que é vergonha. Parar de se comportar como um crente fachado, não sei. Talvez ele esteja falando assim, olha, o tempo está acabando, lá no céu você está querendo ficar nas arquibancadas lá atrás, ou mesmo, você vai mesmo para o céu, você entregou seu coração, você entendeu que a salvação vem de Jesus, porque a palavra Jesus significa salvação, Yeshua, salvação. Será que hoje não é aquele dia da virada que fala assim, quer saber? Eu quero parar de ficar embaçando. Todo mundo acha que eu sou assim uma pessoa muito valorosa e tal, mas aí Deus me olha e aí eu pego e estendo as mãos para Ele cheia de Ele sopra e não tem grão nenhum, só tem palha. Ele fala que a palha ele vai queimar um fogo. E aí agora, nesse momento que a gente não morreu ainda, tem a irmã que já foi, agora há pouco já foi, podia ter sido eu, ia ser legal encontrar meu pai também, né? Mas esse dia vai chegar e não vai demorar. Mas nesse momento você tem condição de pegar lá as cartas de Apocalipse e falar assim, eu encaixo isso aqui, de ouvir a palavra de Deus. Mas eu não sei nem por onde começar. Ouça o livro de João, João, ele era parecido com Daniel, porque a Bíblia, lembra da precisão? Quem que era João para Jesus? Ele era o discípulo amado, né? Aí o que aconteceu com João? Os discípulos morreram tudo matados, né? Isaías, para quem não sabe como é que Isaías, que viu a Deus, queimou a boca lá para poder, Isaías foi colocado dentro de um tronco e serraram o tronco. Foi assim que morreu. Incompreensível algumas coisas. Os discípulos, exceto João, que morreu de morte morrida, eles até tentaram cozinhar ele em azeite, né? Jogaram ele dentro de um trem de azeite e ele todo essa falou assim, não funcionou não. Tá? Ele morreu de velhice. Todos os outros foram mortos. E aí, ele é o discípulo amado. E aí, quando você olha lá no Velho Testamento, você vai achar o sujeito lá que também é cara de um focinho do outro. Que é quem? O Daniel. Quem que é o Daniel? É aquele que o anjo chegou da peleja, tinha acabado de sair no estado com o príncipe da Pérsia. Ele chega e fala assim, Daniel, eu vim porque você é muito
amado. Aí você pega o livro de Daniel, pega o capítulo 8 e vê o capítulo 8 no noticiário hoje, falando assim: quando os transgressores chegarem no máximo da transgressão, um homem de semblante feroz se levantará, fará acordo com muitos por uma semana. A hora que começa esse acordo, a igreja já ora, né? Mas esse é outro assunto. Mas está lá, ou seja, Deus revelou a Daniel o Apocalipse. Deus revelou para João o Apocalipse, porque eles eram amados. O que você quer ser? Você quer saber o que está acontecendo? Você quer saber como é que o livro acaba? É só ler a última página. Mas se você quer saber como é que o livro caminha até o momento de chegar na última página, então seja amado. E como é que você faz para ser amado? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu vou me manifestar para ele, o Deus Todo-Poderoso, Glória a Deus, o Criador dos universos. Porque parece que Jerusalém está novo, porque lá em Apocalipse fala que ele vai queimar esse universo, e aí chega em Jerusalém, então tem outro, né? Então, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Estou dando prazo. Eu queria só que a gente fizesse uma oração. sim, Vamos inclinar os nossos corações, porque o nosso coração é enganoso. Então nós vamos inclinar os nossos corações e vamos falar com aquele que está sentado no trono, com aquele que está sentado no trono, glória a e o Deus, Cordeiro que está na aleluia, vida. Senhor Deus Altíssimo, tem misericórdia da gente, Deus. Tem misericórdia da gente. A gente não consegue dar um passo sem fazer besteira. Então nós precisamos da tua misericórdia, precisamos da tua unção, precisamos do teu discernimento, precisamos do Senhor nos visite. E Deus, vem buscar a gente logo. Esse negócio está muito ruim. O mundo perdeu completamente o sentido. verdade, E tudo que a gente quer agora é estar com o Senhor, porque o Senhor é a verdade. Nós precisamos de um caminho. Jesus é o caminho. Nós precisamos viver bem. Jesus é a vida. Nós precisamos ter a verdade diante de nós. sim, Essa ó é a verdade. Deus, aleluia, É por isso que a tua palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que não tem como a gente chegar diante do teu trono santo, a não ser através de Jesus. E Jesus não é aquele que te entrega um ticket simplesmente para você ter acesso ao trono. Jesus é o nosso amigo. Ele viveu entre nós, ele viveu o que a gente viveu, passou o que a gente passou, para que ele falasse: eu venci o mundo. Então nós só podemos pedir ao Pai: o Senhor derrama sobre nós da tua misericórdia, da tua misericórdia. Tem misericórdia da gente, Pai. Abre o nosso coração para o teu amor, que a gente possa te amar, guardar os teus mandamentos e viver esse resto de tempo que a gente tem na terra diante do trono de santidade. Mas, Pai, ansiando o dia que a gente vai conhecer aquela casa lá que Jesus faz 2000 anos para construir. glória a Deus, 2000 anos construindo. A gente não dá conta de fazer as coisas em 2 anos para ficar direito. Ele está gastando a energia para fazer as coisas acontecer. 2000 anos, que capricho, que saúde. Senhor Deus, nos visita. Nós não somos nada, nos visita, para que a gente possa estar em pé, digno, diante da vinda do Filho do Homem.